Olá, nós vamos falar hoje sobre sistema nervoso. Eu vou dar uma passada, eu não sou formada em neurociência, então eu passo essa informação porque é a parte importante do programação neurolinguística, tem um neuro aí no meio que tem a ver com os neurônios, nosso sistema nervoso, tá? E depois vocês vão ter uma aula com um neurocientista que a gente traz, tá? Que é um grande amigo, que também é Master Trainer em PNL, também formado pelo Robert Dilts, e ele não trabalha com isso, não trabalha com PNL, não trabalha com neurociência, ele trabalha com formação e treinamentos em inglês, mas ele vem e faz essa dinâmica de um dia, que geralmente eu pego um sábado, ou pego um dia à noite às vezes, e ele vem e traz toda essa bagagem da neurociência, para vocês entenderem o que é mito, o que é verdade. Ele faz alguns jogos para a gente entender como é que funciona a nossa mente, tá? Mas eu vou passar um pouquinho do que do porquê a PNL se apoia tanto no sistema nervoso, ok? Então, vamos lá. Sistema nervoso central, tá? São organismos superiores, eles coordenam o seu comportamento, organizam através de uma experiência de mundo através do sistema nervoso central, que é o nosso sistema que guarda as informações, tá? Nos seres humanos, o sistema nervoso ele pode ser dividido em 3 grandes ecossistemas ou subsistemas: o sistema nervoso central, o periférico e o autônomo, ok? Isso é bem teórico mesmo, tá? O sistema nervoso central ele controla os músculos, os movimentos e está associado ao pensamento consciente e à ação. Ele executa os programas mentais, planos e estratégias via sistema nervoso periférico. Então, ele usa o sistema nervoso periférico para executar os planejamentos, os programas mentais e os planos e estratégias. Lembrando que programação neurolinguística é a programação dos nossos neurônios através da linguagem, certo? Então, nós estamos falando do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso periférico, ele veicula as informações sobre o que acontece à nossa volta, tá? Através dos órgãos, músculos e glândulas para o sistema nervoso central e vice-versa. Então, eles ficam conversando. Um manda informação, outro manda o sistema... Voltamos aqui, deixa eu voltar. O sistema nervoso central, ele executa o programa, tá? Ele enfia a informação via sistema nervoso central, o periférico, e o periférico, ele pega aquela informação e ele recebe a informação dos órgãos, dos músculos e glândulas e volta para o sistema nervoso central. E eles ficam como que transportando essas informações, tá? E é muito rápido, então a gente não tem a consciência do que está acontecendo. Já o autônomo é aquele que lida com as atividades inconscientes, tá? Deixa uma coisa clara para vocês. Outro dia eu vi uma, para mim é uma besteira, só que, de novo, mapa no território, vamos respeitar. Eu escutei uma frase que é assim: inconsciente é diferente de subconsciente. E eu falei, olha, tudo bem, subconsciente e inconsciente podem ser diferentes, mas em termos práticos é aquilo que não está no seu controle consciente, ok? Então, o inconsciente você não sabe o que tem lá e o subconsciente você não sabe o que tem lá e de alguma forma você não tem controle sobre isso, você tem controle somente sobre o seu consciente. Não, no seu momento consciente. E qual que é a regra? É ampliar a nossa consciência através de autoconhecimento e aumentar esse percentual do consciente ou inconsciente ou subconsciente que está lá largado para o lado consciente. Então, não faz muita diferença o que é subconsciente ou inconsciente. Porque a pessoa chegou para mim e falou o seguinte, que subconsciente é aquilo que esteve consciente em algum momento e que agora não está mais. E aquilo ficou matutando na minha cabeça. Não é bem isso, tá? A partir do momento que eu não tenho consciência, tanto faz se eu chamo de subconsciente ou de inconsciente, ok? Então, o sistema nervoso autônomo, ele lida com as atividades inconscientes, sejam elas do subconsciente ou do inconsciente, como regulação de temperatura, circulação, salivação. E aí vem a história da PNL que faz toda a questão. O início da reação luta-fuga e estados emocionais de atenção. Como a PNL traz para nós um pouco dessa relação luta-fuga,
dos estados emocionais e do estado de atenção, lembra do estado coach? O estado de coach é um estado de atenção. Então, se ele lida com isso, então nós estamos trabalhando com o sistema nervoso autônomo. Nós estamos ampliando o nosso conhecimento do que o sistema nervoso autônomo está gerenciando. Você não controla a sua respiração, mas a partir do momento que ela passa a ser consciente, ela vira uma ferramenta. Lembra do jogo interno e jogo externo? Então, através de controlar e de ter consciência da nossa respiração e da nossa fisiologia, controlada pelo sistema nervoso autônomo, nós aprendemos a ter consciência e a aumentar o nosso controle dos nossos comportamentos, não das emoções. As emoções a gente não controla, mas a gente controla quais comportamentos a gente tem, quais os resultados que nós queremos com base nessas emoções. Então, é importante para a gente entender que quem está fazendo isso é o sistema nervoso e, dentre deles, o subsistema autônomo, tá? É como se fosse o nosso hardware biológico que está ali processando as informações, tá? Vamos aprender muito disso com o Luiz Pinheiro, que vem dar a aula de neurociência para vocês, tá? Eu não sei se vai ter em 2025, provavelmente sim, uma vez por ano ele vem. A gente só tem que gerenciar com ele, porque a gente vai colocar as turmas que não assistiram a aula, as turmas de 2024, as turmas de 2025. Teve 2 turmas de 2024 que não assistiram, a turma de 2025 que ainda não assistiram, e as pessoas repetem a aula. Então, na última aula de neurociência, quase não coube na sala. Então, se as pessoas forem repetir, provavelmente não vai caber na sala e nós vamos ter que procurar um outro lugar, tá? Então, vamos alinhar isso com calma, vocês vão estar sabendo e vai ser informado com o tempo para vocês se planejarem, tá? E aqui tem um desenho, tá? De como funciona. Tem aqui, tem uma sensação que entra pelo sistema nervoso periférico, tá? Ele vai para o sistema nervoso central, que traz a programação e o pensamento, tá? E vai lá o sistema nervoso autônomo, que regula o estado interno. Então, isso está tudo trabalhando junto, ao mesmo tempo. E nós, através das programas dinâmicas de PNL, nós vamos começar a entender e dar uma pausa nesses estímulos. O que é um estímulo que já manda lá para o sistema nervoso central, que já manda alguma coisa para o autônomo, já toma uma atitude, nós vamos começar a colocar isso um pouco mais no processo. Esse processo inconsciente aqui do sistema nervoso autônomo, ele vai começar a ser ampliado, tá? Ele vai continuar acontecendo, mas a gente vai ter um pouco mais de consciência do que está acontecendo lá, tá? Então, é por isso que a gente está tendo só essa passadinha do sistema nervoso, tá? Não estou dando aula de neurociência, não estou dando aula de processos biológicos, nada disso. Estou dizendo como é que o que nós vamos trabalhar mais é no nosso sistema nervoso autônomo, ok? Bom, nós vamos falar também agora, que é uma das partes mais importantes da PNL, que é os nossos sistemas representacionais. Para você, eu nem falei, é a página 81, tá, gente? Eu vou falar sobre a prioridade dos sistemas representacionais, que está na página 82. E isso é muito importante, nós vamos estar trabalhando o tempo todo com esses sistemas representacionais, visual, auditivo e sinestésico, tá? E nós vamos trabalhar constantemente como nós vamos ampliar essa consciência do que está acontecendo e como nós registramos tudo isso, ok? Eu vou dar uma pausa aqui. Lembra que lá atrás, hoje mesmo eu falei aí sobre o nosso sistema de atenção, que é o autônomo, né, o sistema de atenção. Quando a gente fala de sistema de atenção, eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo e vou falar 500 vezes durante o Practitioner, mais não sei quantas vezes durante o Master. Nosso cérebro processa 1.500 estímulos de informação por segundo, tá? Eu fiz uma pesquisa, porque antes da pandemia era 1.200 e hoje nós temos cerca de 1.500. Ou seja, o cérebro ele não tem um limite de quantidade de informação que ele processa. Então, voltando lá para trás, Idade Média e indo mais para trás, provavelmente era 200, 300 inputs de informação por segundo. Só que quanto mais informação eu tenho disponível no ambiente, quanto mais eu sou bombardeada de informações, mais o meu cérebro processa.
a capacidade de guardar conscientemente não muda. É 5 mais ou menos 2. De 7 mais ou menos 2. De 5 a 9. Então, se eu recebo 300 bytes de informação e eu guardo até 9, eu vou pegar 291 e God. Generalizar, omitir e distorcer e arquivar no banco de dados, ok? Lembra lá do Divertidamente, que não assistiu, assiste o 1 e o 2, tá? Então, eu jogo e arquivo isso lá. A minha mente faz isso com base no meu mapa de mundo, do que ele considera importante. Então, ele vai receber aquele monte de informação, ele vai fazer um filtro de atenção, por isso que eu estou falando agora isso, e vai pegar 5 mais ou menos 2, e vai pegar 7 mais ou menos 2, que é de 5 a 9, e vai arquivar lá como consciente as informações, e o resto ele vai generalizar, omitir, distorcer e guardar. E com o aumento de informação disponibilizada para nós, ele continua filtrando com base no mapa de mundo, distorcido, generalizado e omitido, e guarda aquela mesma quantidade de informação e generaliza e omite e distorce mais, tá? Então, quanto mais informações nós temos disponíveis, mais o meu cérebro, e o seu, e todo ser humano, você não tem como variar, como fazer isso diferente, vai generalizar, omitir e distorcer, ok? E qual é a ferramenta que ele usa para guardar estas imagens, sons e movimentos e tato e textura e tal? Exatamente isso. Os sistemas representacionais. Então, esse lápis é um byte e ele vai guardar esse lápis. Talvez como consciente, porque é um lápis, mas o que ele está guardando não é esse lápis. Ele está guardando uma imagem generalizada, omitida e distorcida, que tem visual, auditivo e sinestésico, contato, olfato, paladar e movimento, que para o meu cérebro, meu sistema nervoso autônomo, junto com o periférico e o central, tem uma maneira de guardar isso lá, arquivado, seja no consciente ou no inconsciente, seja generalizado, omitido, distorcido, ou no consciente, ou no filtro de atenção, ele vai guardar desta forma. Tanto que quando eu falo desse lápis, eu provavelmente vou ter informações distorcidas desse lápis. Eu vou lembrar de algumas coisas, vou esquecer de outras, e assim vai. Então, eu não consigo falar em detalhes, tanto que é por isso que a hipnose funciona tão bem. Porque quando eu entro em estado hipnótico, eu começo a acessar essa generalização, omissão e distorção com menos distorção, generalização e omissão. Eu não sei se isso é possível para vocês entenderem. É por isso que a base da PNL, uma das bases da PNL, além da Virginia, do Fritz Spears, da Virginia Satir, tem o Milton Erickson, tá? Que é como é que a gente usa esse processo hipnótico para trazer essas informações de uma maneira mais fato, sem tanta generalização, omissão e distorção, que a gente vai ter que trabalhar isso. Então, quando a gente está trabalhando sistemas representacionais, é isso que a gente está fazendo. A gente está buscando essa informação do jeito que ela foi guardada, sem crítica e sem julgamento, e conforme eu altero esta informação, eu altero o visual, sinestésico ou auditivo, eu passo a ter uma outra qualidade desta informação. Eu ressignifico essa informação e, para tanto, eu uso os sistemas representacionais, tá? É por isso que a gente aprendeu um pouco agora de sistema nervoso e é por isso que na próxima aula nós vamos falar da prioridade dos sistemas representacionais e dos sistemas representacionais. Eu vou dar uma parada aqui porque esta próxima aula vai ter um pouco mais do que o usual, tá? E aí eu já falei um pouco sobre o sistema de atenção agora e a gente entra direto nos sistemas representacionais na próxima aula. Até mais.